Bom dia, igreja, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você hoje pode acompanhar essa aula e com esse feriado prolongado, se você estiver até mesmo na fazenda e que tem um bom sinal, você está acompanhando agora essa aula. Nossa última aula, a lição 13, foi sobre vencendo as forças de oposição à salvação. Hoje a lição 14 é sobre os meios para o relacionamento com Deus. A nossa base é a revista que está sendo apresentada para você, Reflexões Bíblicas, volume 5, da Convenção Batista Brasileira. O nosso autor nos diz que, tratando da salvação presente, a nossa santificação, ela depende muito da maneira através da qual, que ele chama de especial, que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus. Mas de que forma que esse relacionamento se desenvolve? Esse relacionamento ele se desenvolve na medida que eu vou buscando conhecer a Deus. Porque na medida que eu vou buscando conhecer a Deus, eu diretamente passo a me conhecer como ser criado por Deus. Assim ele nos chama lá no início de tudo para observar de novo Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Já trabalhamos essa questão toda da questão do fôlego da vida, o ruá de Deus, que é diferente da alma vivente dos animais. Essa alma vivente que nós fomos feitos à semelhança do Criador. Então nós precisamos conhecer o Senhor para nós conhecermos a nossa semelhança em Deus e ao mesmo tempo conhecer a essência de quem é Deus diante da criatura. E aí o autor nos apresenta dois aspectos da teologia que nós somos levados a conhecer a Deus. O primeiro aspecto está projetado aí, é o que nós chamamos de meios gerais. Vou ler o que definiu o autor. Os meios gerais são aqueles pelos quais Deus se revela a todas as pessoas, em qualquer época e lugar. Como, por exemplo, a natureza, o ser humano. É o que nós chamamos dos meios naturais, de você ver, de você perceber que Deus, que há alguém por trás disso. A história nos diz que quando Albert Einstein começou a desenvolver a questão da sustentação do universo, a questão do vácuo, a questão até mesmo ele analisando a teoria de Kepler, ele chegou a expressar, é como se ele enxergasse uma mão por trás de tudo, sustentando todas as coisas. São essas percepções a partir do que está criado, em que nós, independente de fé, indagamos. Tem que haver alguém superior por trás dessa criação para ter criado algo tão perfeito. Então são esses os meios gerais que o autor lembra que a teologia nos aponta, onde nós percebemos e conhecemos a presença de Deus. O segundo que ele chama são os meios especiais. E aí ele define. Os meios especiais abrangem os planos mais específicos de Deus. São os que revelam seus atributos, sua obra de redenção, como as Sagradas Escrituras e, de um modo mais especial ainda, Jesus Cristo. Então nós entendemos que os meios especiais através dos quais Deus se faz ser conhecido, as Escrituras e Jesus, mas nós vamos falar disso mais adiante. O autor ainda encerra a introdução, aquele tópico, aplicação para a sua vida, quando ele diz: a revelação de Deus é que nos dá a oportunidade de conhecê-lo em sua grandeza e magnitude. A Bíblia e Jesus Cristo coroam os meios especiais de ele se revelar a nós. E aí ele faz a pergunta: você já tem usufruído desses dois meios? Você tem lançado mão disso? E aí ele apresenta o primeiro tópico, então, que é a questão das revelações, dos meios gerais
da revelação de Deus, e ele vai se basear em 3 salmos: o Salmo 8, nos versos de 1 a 9, o 104, de 24 a 31, e o 139, de 14 a 18. Não temos como ler todos os salmos sistematicamente, mas espero que você recorra à leitura depois particularizada de cada um deles. Vou te apresentar primeiro o Salmo 8, de 1 a 9, porque nós vamos enxergar nesses textos e vamos ver o ser humano e o relacionamento dele com Deus através da natureza e da sua própria constituição. Os versos de 1 a 9 do Salmo 8, o salmista claramente observa a natureza, e observando a natureza ele começa a construir uma visão de si mesmo, a ponto de enxergar-se extremamente pequeno e pouco importante diante de toda a imensidão e através de toda a criação majestosa de Deus, a ponto de se expressar em alguns versículos que eu separo para você agora. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então, quando nós deparamos aí no Salmo 8, como eu disse para você, o autor vai se enxergando, e na medida que ele vai conhecendo Deus, e na medida que ele vai vendo o que Deus está fazendo, ele começa a tomar consciência de quem é ele diante da criação. Querido, todo aquele que sente ou é tomado de qualquer sentimento de grandeza, na medida que ele vai conhecendo Deus, na medida que ele vai conhecendo a dimensão, na medida que ele vai se relacionando e vai descobrindo o tamanho do poder e da majestade do Senhor, ele naturalmente vai se diminuindo, ele naturalmente vai se encolhendo e vai reconhecendo: não há nada no universo maior do que o Criador. Ninguém, criatura criada nenhuma, é mais majestosa, tremenda que o Criador. E se esse sentimento não for apaziguado, se nós não conhecermos isso, nós podemos ser tomados pelo mesmo sentimento que o inimigo de nossas almas foi tomado. Mas isso é outro assunto e nós precisamos seguir aqui na proposta do autor. E aí nós avançamos mais um pouco, nós vamos agora para o Salmo 104. Também a proposta do autor é dos versos de 24 a 31. O que mais chama a atenção nesse salmo é a questão de eu enxergar a grandeza de Deus a ponto de Ele ser o provedor de tudo na sua grandiosidade. É algo fantástico. E aí no Salmo 104, no verso 27, ele declara assim: todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Querido, você vai no campo e você fica olhando os pássaros, e a própria Bíblia faz menção disso, né? Não falta comida para os pássaros que estão soltos. Deus cuidou disso. Então, quando o salmista escreve, todos esperam de ti, nós precisamos não de ficar como os pássaros esperando a comida cair, mas nós precisamos entender que, embora nós estamos trabalhando, embora é por causa do serviço, ainda é a provisão de Deus. Porque se esse sentimento também não for trabalhado, se eu não enxergar, não é nem uma questão de aceitar, de ministrar, não. Se eu não enxergar a realidade espiritual disso, do Jeová Jiré, do Deus da provisão, eu vou ser tomado de um sentimento terrível, que é aquele que eu estou produzindo. Então eu não devo nada a Deus. E essa é a razão. Esse é o sentimento maior que inclusive leva muitos a serem infiéis a Deus na questão da oferta ao Senhor, da gratidão ao Senhor. Por isso que o próprio texto do Salmo 104, o autor vai glorificar ao Senhor.
ele vai render glórias ao Senhor. Querido, quando eu entrego o dízimo, quando eu entrego a oferta na igreja, eu não estou pagando Deus. Eu estou rendendo glórias a Deus. Eu estou confessando publicamente, eu estou declarando, Ele é o provedor. Ele está fazendo chegar nas minhas mãos. Como Ele tem os seus meios para fazer chegar nos pássaros, nos peixes, Ele tem sua maneira de fazer chegar até mim. Tudo que te vem às mãos é cuidado do Senhor. E a contemplação desse cuidado de Deus como provedor é o que leva o salmista nos versículos finais a orar por si mesmo e declarar a sua indignação contra o pecado e a perversidade. E aí não há pecado pior do que um ser que é socorrido, um ser onde Deus provém todas as coisas para todos e ele demonstra ingratidão. Mas aí nós precisamos avançar ainda e o autor nos chama para ir para o Salmo 139 e aí os versos são de 13 a 16. Nesse nós vamos encontrar o salmista louvando a Deus por ser uma obra maravilhosa das suas mãos. Ele está agradecendo a Deus por ter separado um tempo para derramar sobre ele o seu amor criador. E aí eu separei o verso 16 do Salmo 139, quando ele diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O que o salmista está escrevendo é mais ou menos assim. Assim como uma mãe que ainda não pode contemplar o filho nos braços que está no seu ventre, e ela com todo amor faz um sapatinho, faz uma roupinha, e prepara e ajeita o berço e diz, olha, ele vai ficar aqui, ele vai comer aqui. O salmista está dizendo, assim é o Senhor. Assim ele para tudo para investir no projeto da minha vida e já deixa tudo escrito, tudo preparado. Então ele diz, com tantas coisas, com tantos atributos, com um universo inteiro para o Senhor governar, ele separa tempo para olhar para mim, criatura informe, sem beleza nenhuma para ser admirada, ainda no ventre da minha mãe, feto, mas Deus dá atenção para isso. Olha que coisa fantástica que o autor faz. E aí eu separei uma nota do autor da revista que ele diz assim, se você deseja valer-se desses meios para se relacionar com Deus no seu dia a dia, olhe mais para a natureza, para você mesmo, para os seus semelhantes, nos lugares públicos, no trabalho, na sua casa. Comece a ver ao seu redor as coisas que Deus criou, porém ele chama a atenção para um cuidado. Ele diz, cuidado porque as nossas percepções de Deus e de nós mesmos, pelos meios que estão perto de nós, podem ser corretas e podem não ser corretas. Aí ele diz, você precisa examinar tais percepções à luz do que ensina os métodos de revelação especial. E aí nós entramos no segundo ponto, ou na segunda vertente da teologia, que nos diz que nós podemos conhecer Deus e relacionar com Deus, então, através dos meios especiais da revelação de Deus. E os dois textos que o autor nos separa para afirmar o que ele defende, 2 Timóteo capítulo 3, de 16 a 17, e Hebreus 1, de 1 a 3. Vou ler primeiro 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada, significa de Gênesis a Apocalipse, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O que o autor está nos dizendo? Que a Bíblia é sagrada. Esta é, portanto, um excelente instrumento de Deus para a nossa santificação, para a nossa salvação presente, para a revelação especial de Deus para a nossa vida. Mas preste atenção, a Bíblia é instrumento para revelação. A Bíblia não pode ser instrumento para superstição. A Bíblia não pode ser para uma prática mecânica. A Bíblia não pode ser lida de maneira descuidada ou com propósitos mágicos.
Há pessoas que pensam que o simples fato de abrir a Bíblia sobre a mesa da sala, pronto, o lugar está protegido. Querido, a proteção da Bíblia vem quando eu conheço como a Bíblia me protege. De nada adianta a Bíblia aberta no Salmo 91, na mesa da sala, se você não sabe nem o que diz o Salmo 91. Nós precisamos tomar muito cuidado para que o objeto não ganhe lugar do objetivo das Sagradas Escrituras. Eu tenho visto muitas pessoas que às vezes têm uma Bíblia empoeirada, mas não conhecem o que está escrito nela. Você precisa conhecer o que está ali, você precisa desenvolver. A Bíblia precisa ser lida com respeito. A Bíblia precisa ser lida com dependência. Inicialmente você pode começar pelos textos, pelas partes mais simples, pelo Evangelho de João. E na medida que dentro de você for brotando dificuldades e você buscar ajuda, você vai ver o quanto você vai crescer na palavra. Volta e meia uma pessoa me liga, pastor, eu estou enganchado num texto, pastor, eu tenho tanta alegria de ouvir isso. Então, querido, você precisa ter dedicação. E é o que o apóstolo está dizendo. Toda a Escritura. Toda a Escritura. E ele termina dizendo, para que o homem de Deus seja perfeito. Quer ser uma esposa perfeita? Quer ser um marido perfeito? Quer ser um filho perfeito, um patrão, um empregado, um vocacionado? Leia as Escrituras. É lá que está toda a instrução de perfeição. Então, o primeiro ponto especial é esse que o autor nos aponta. O segundo texto, então, é Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Grave bem isso. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, de 1 a 3. Querido, esse texto nos mostra quem é Jesus. A superioridade de Jesus sobre qualquer coisa. Eu quero destacar e voltar em 3 coisas nesse texto que para mim são por demasiadamente poderosas. Olha aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Significa, a palavra final é a de Jesus. Segunda coisa, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Preste bem atenção. Jesus foi criando todas as coisas com o Pai, daqui a pouco eu vou te mostrar isso, e Deus foi dizendo, é tudo teu. Mas o que mais me chama a atenção, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, agora olha isso aqui, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus tem não só a palavra final, como a palavra de poder que sustenta todas as coisas. Por que, pastor, que Jesus tem esse poder? Porque ele fez a purificação dos nossos pecados. Ele consertou o que Satanás conseguiu estragar na criação em Adão. E aí ele assenta à direita de Deus, ele reina agora sobre nós. Querido, nós precisamos tomar cuidado porque tem muito discurso mentiroso sobre Jesus. Nessa época de política, o discurso mais mentiroso que eu já ouvi é Jesus foi um grande político. Mentira. Mentira. Esse era o pensamento dos dois a caminho de Emaús. Nós achamos que ele ia reinar. Jesus não tinha nada de discurso político. As pessoas tentam forçar as coisas. Nós sabemos muito bem, e o texto é muito claro, que o papel de Jesus é de redenção e purificação. Qual político tem esse papel? De resgatar vidas. Redenção é pagar o preço dos pecados por alguém. Qual político paga alguma coisa por você? Não existe isso. Assentou-se à direita da majestade de Deus. Está acima de qualquer cadeira. Então, querido, nós não podemos misturar as coisas. Eu recebi essa semana um slide a respeito de uma aula da pós-graduação que está pausada agora, que nós estamos fazendo em exposição bíblica. E o pessoal do NPP mandou esse slide e
E esse slide é um slide interessante porque ele é um slide colorido, eu até ia projetá-lo e esqueci. Ele é um slide colorido e tem uma linha de som como som de captação de gravação. E o autor tentou ligar com traços coloridos para um lado e para o outro, ele tentou ligar os livros da Bíblia. E na medida que ele foi tentando ligar de um lado para o outro, de um lado para o outro, ele conseguiu ligar os blocos dos capítulos dos livros de Gênesis com os blocos dos capítulos do livro até Apocalipse. E quando aquele emaranhado de linhas de um lado para o outro, coloridas, e ele foi destacando, Gênesis é verde, Números é amarelo, e ele foi destacando as cores, quando ele mostrou aquilo na aula, um aluno exclamou e disse assim: a Bíblia está conversando com ela mesma. O que está prometido em Gênesis se cumpre ali, termina em Apocalipse, e é isso que eu preciso entender, querido. Eu preciso entender essa concordância da Bíblia. Nós precisamos entender, na teologia bíblica, nós precisamos entender o que nós chamamos de harmonia. Harmonia bíblica. Do jeito que começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Então, quando eu só vou conhecer isso na medida que eu vou lendo a palavra do Senhor. E o autor da revista diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus, livro inspirado por Ele, para nos falar do plano redentor de Deus para a sua criação. Isso é coerente com o que diz 2 Pedro 1, 20 a 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porque esse negócio de estilo de Paulo, não tem nada disso. Isso aí é conversa para enganar você. Olha aqui. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Foi Deus que governou. Então nós precisamos de ter muita tranquilidade quando nós lemos as Escrituras. E o autor diz uma coisa até forte, ele diz: Jesus Cristo estava aqui antes do Novo Testamento. Aí ele diz: foi ele quem criou e não o Novo Testamento que criou Jesus. E aí eu quero apresentar 3 aspectos para terminar a nossa aula hoje, que são fundamentais. O primeiro, João capítulo 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. Ele estava no início da criação. E aquelas pessoas, eu, você, todo mundo, nós somos criaturas feitas por Deus. Mas Deus tem um projeto. Deus quer que você, além de criatura, se torne filho, herdeiro com Ele de todas as coisas. E aí entra o segundo momento, que é a ação de Deus, João 1,14 agora. E o Verbo, a palavra que criava todas as coisas, e o Verbo se fez carne, Jesus encarnado. Habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas aí nós não podemos esquecer da razão do Verbo se fazer carne, que é João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, então não é todos que foram criados, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os que receberam Jesus? Os que creram no seu nome. O que é crer no nome de Jesus? Jesus Cristo, Messias Salvador, é aceitar a obra, a justificação, o papel messiânico e ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí o autor diz: nós precisamos usar os meios de Deus na sua infinita graça que nos proporciona conhecer. E aí eu me lembrei, e aí fui lá no profeta Oséias, capítulo 6, versículos 2 e 3. Olha o que diz o profeta Oséias: depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ele está falando de Jesus já depois da crucificação, sepultado, ressuscitando no 3º dia. Olha aí. Ao 3º dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. O profeta já conhecia a respeito da obra messiânica. E aí ele então diz para nós: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O profeta Oséias está falando de Jesus com a visão que eu e você temos do que já está revelado no Novo Testamento. Agora, como que ele poderia trazer isso?
pelo conhecimento e pela revelação especial, evidentemente, que Deus deu para ele como profeta. É isso que eu preciso entender, querido. O que o profeta Oséias está dizendo é o que tem que haver no meu coração e no seu coração. Conheçamos o Senhor, é o primeiro aspecto. Mas o segundo aspecto, para mim, é o mais importante. Esforcemos por conhecê-lo. Qual é o esforço que você faz para conhecer um pouco mais de Deus? Qual é o esforço que você faz para conhecer um pouco mais de Jesus? Ou tudo que você sabe de Jesus é o que foi te ensinado na sala de discipulado até o batismo? Tudo que você sabe de Jesus é um comentário daqui, dali da internet? O livro que trata que nós chamamos na teologia de Cristologia Central, é o livro de Colossenses. Quantas vezes você já leu o livro de Colossenses? Você está entendendo, querido? Você precisa conhecer. O livro do profeta Isaías fala a respeito da vinda dele. Nós precisamos conhecer mais. Porque quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais nós conhecemos do poder, do domínio da sua palavra. Não perca essa oportunidade. Esforce. Busque conhecer ao Senhor. Eu quero orar por você agora. Curva a sua cabeça. Receba essa oração em seu favor. Deus, esse homem, essa mulher que curva a fronte agora e ora comigo nessa hora. Cria nele desejo de conhecer o Senhor. Dá para ele ânimo para se esforçar e buscar ainda mais entendimento do Senhor. E que na medida que ele for conhecendo, na medida que ela for conhecendo, ela se torne homem, mulher, perfeito, conhecendo as Escrituras do Senhor. Dá um dia abençoado, um restante de domingo na tua presença. É o que nós te pedimos nessa manhã, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu domingo. Até logo mais à noite, em nome de Jesus.